Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre esse momento ruim que o Flamengo está passando juntamente com o Tite. Só para você ter uma ideia, o Flamengo nesse retorno do Campeonato Brasileiro tem apenas 38% de aproveitamento. E se quiser brigar pelo título de verdade, tem que parar de oscilar agora. É um momento, podemos dizer, uma reta final. Não pode mais vacilar. Vamos analisar também a imprensa falando aí sobre essa mudança que pode acontecer no Flamengo. Tem novidades aí sobre o mercado da bola no Flamengo. O Flamengo ainda pode contratar mais um jogador. Claro, na janela de transferência já se fechou, mas o Flamengo pode contratar jogadores que estão sem contrato. E isso pode acontecer com o jogador Memphis Depay, que já foi falado aí em alguns vídeos anteriores. O Flamengo ainda especula a contratação de um atacante. Vamos analisar tudo isso, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos e ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Ainda que o Flamengo estava sem Arrasca, vou até ler, gente, porque muita gente eu esqueço aqui. Arrasca, De La Cruz, Gabigol, Michael, o Everton e o Vinha. É muita gente fora, mas mesmo assim o nível de qualidade e quantidade de opções, inclusive que estão chegando ao elenco do Flamengo, algumas não estavam disponíveis, é muita coisa para jogar tão pouco. O Flamengo está nas três frentes, o Flamengo ainda pode ser campeão brasileiro. No desfalcado os caras tinham o Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Mas se você pega o time, se você pega o time do Flamengo que jogou e o time do Corinthians, nenhum do time do Corinthians seria titular no time do Flamengo. Mas assim, André Ramalho, muito preocupante. Na zaga ali, melhor não está jogando, até quando ganhou foi brilhante. Então, a Copa do Brasil essa é a grande parada. O Flamengo estava jogando bem quando estavam jogando Arrascaeta, De La Cruz, o Everton, Cebolinha, o Gabriel estava no banco, o Vinha foi mais banco do que titular. Ele jogou muito bem contra o Palmeiras na ida na Copa do Brasil, conseguiu outros resultados muito bons e o do Bahia é um exemplo em Salvador, mas pro nível do Flamengo e do trabalho do Tite está devendo. Essa é a questão. Tá devendo. O Tite é corintiano, porque o Tite não quis ganhar também do Flamengo. Corinthians. Não quis ganhar do Corinthians. Como? Por quê? A postura do Flamengo, põe um treinador. Se o Tite fosse igual o Zubeldia ali, chamar os caras... Você tá aproveitando a ausência do Emerson pra falar isso do Tite. Não, é o que eu senti assistindo o jogo. Você não via nenhuma reação do Tite, você não via nenhuma reação dos jogadores. E outra, tá jogando contra o Corinthians, irmão. Ontem eu era Flamengo desde criancinha. Aí os caras vão e fazem corpo mole. E no lugar, o Flamengo tem mais vitórias na história. Brincadeira, eu sou São Paulo, não era Flamengo não. Você tava torcendo pro Flamengo. Você torceu pra quem? Fluminense, São Paulo, mano? Eu não vi o jogo. Mentira, eu vi, mas o São Paulo não deu conta do recado. Não, o que eu tô querendo dizer, mano, eu concordo com você assim, ó. Não que o Tite não quis ganhar o jogo, nada disso. Mas assim, desde que... Nós já falamos sobre isso rapidamente aqui. O Tite tinha um jeito de jogar muito definido. O Tite ficou um ano sem jogar, voltou com algum... Ele disse, vou ficar um ano fora e vou melhorar nisso e naquilo. Voltou e melhorou naquilo, que era assim, basicamente o jeito de atacar. O Tite foi para a seleção brasileira com uma aprovação raras vezes vista no futebol brasileiro. Eu me lembro só do Luxemburgo em 98. Não lembro outra que o Muricy em 2010 talvez tivesse essa e não foi. Talvez tivesse essa, mas o Tite chegou em 2016 com uma aprovação extraordinária. O Tite fez um trabalho de eliminatória, de estrutura, de tudo muito bom. No campo, eu acho que o Tite deu aquele passo para pré-2015. Disse isso, brinquei aqui no ar outro dia, repito, isso é um convite para o Tite participar com a gente, para a gente conversar sobre isso, porque ele gosta de conversar sobre futebol, ele gosta de argumentar, contra-argumentar, e me parece ser um cara de uma inteligência grande para ouvir e até dizer assim, tu tens razão. Ou dizer, não, tu não tens razão por causa disso, disso, aqui, na conversa de futebol. Mas o jeito que o Flamengo está jogando com o Tite é um jeito que o Flamengo usa pouco o talento que ele tem individual. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Não, a postura do Flamengo é que eu estranhei ontem assistindo o jogo, porque eu acompanhei o jogo completo e assim, um time que luta pelo título, jogadores que estão substituindo os, digamos, titulares, a postura tinha que ser outra. E também dele como treinador ali no banco, eu esperava assim algo mais enérgico do Tite. O Tite estava muito pacato.
Essa história de corintiano, isso daí é uma brincadeira. Claro. Mas assim, o Corinthians e o Flamengo e o Tite muito abaixo. Acho que a torcida do Flamengo pega no pé, Kleber. Mas não é dúvida nenhuma que ele tem uma história com o Corinthians. Ele só está atrás do Brandão, né? Com o número de jogos e ganhou os principais títulos da principal treinador, provavelmente, da história do Corinthians. Mas o que a torcida do Flamengo pega no pé do Tite, e com razão, é que o Flamengo é uma Ferrari que não passa de 80. Isso é fato. É o estilo de jogo do Tite. O Tite não é aquele cara, porque a torcida do Flamengo, ela tem um fantasma chamado Jorge Jesus. Exato. Isso é fato. Quando tem um elenco que o Flamengo tem em termos de qualidade e tudo mais, aí os caras criam aquela expectativa. Olha, o Flamengo é aquele time que fez o terceiro, vai ter um técnico na frente do banco, quero o quarto, quero o quinto, quero o sexto. E o Tite não propõe isso. Mas o Tite é um cara pragmático. Mas os últimos propuseram. Esse é o problema. Quase todos os outros fizeram um time do Flamengo, os pós-Jorge Jesus, Rogério, tirando o Torran, que nem, né? O Rogério, o Renato. O Dorival ganhou 2 competições e foi mandado embora, inclusive. O Dorival, de um jeito mais titiano, mas era um time que jogava na frente. Ganhou uma Libertadores e Copa do Brasil. Ganhou os campeonatos e tal. O Tite tem esse jeito de jogar. Eu, por exemplo, não consigo entender isso que o Cicinho fala assim. Pô, começou o jogo. Qual era a dupla de meio campo do Flamengo? Pulgar e Léo Ortiz. Aí o Pulgar saiu, entrou o Alcaraz. Isso. Aí o Davi Luiz... e quando o Davi Luiz chegou, falei, pô, ele vai passar o Léo Ortiz pra zaga. Mas ele botou o Alan. Ele continuou com uma dupla de... É o jeito, é a opção dele. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Exato. Dá a impressão que o Flamengo poderia ser mais. Então, eu tenho certeza absoluta que o Tite está muito decepcionado com o desempenho dele, porque não está, inclusive, no que é melhor dele, o equilíbrio, defensivamente. O time tem falhado muito no jogo aéreo, tem dado muito espaço, tem construído muito pouco. O Tite certamente está muito decepcionado com o próprio desempenho dele. E nem pela filosofia de trabalho. No que ele sabe fazer, não está fazendo. E nem vou entrar nesse mérito que, por meu gosto... Acho até que na escalação, de vez em quando, ele faz uma escalação que eu falo, pô, mas por quê? Mas escalação eu tenho para mim respeitar sempre. Sim. A escalação é uma prerrogativa única do técnico. O técnico escala, o técnico muda. Conforme ele pensa, ele planeja e ele vê o jogo. O que ele vê nos treinos hoje, lamentavelmente, desde a pandemia, a gente não vê mais treino. Então a gente vê um jogo. Aí ele escalou aquele cara. Eu tenho que respeitar aquela escalação. E posso, na hora, tá dizendo assim, pô, esse fulano aí hoje não tá muito bem e tal. Mas enfim... O Flamengo não saiu da disputa do título, né? Claro que não. Apesar dessa distância de 6 pontos e um jogo a menos. Tá vivo nas 3. Vivo nas 3, certo. A cara de Cicinho. Não tão vivo saiu, como eu imaginei que estaria. O Flamengo não vai ser campeão, não consegue ser campeão brasileiro? Não, brasileiro não. Não? Não. Faltam ainda 14 jogos. 14 jogos para ele e 13 para os outros. Não consegue, não consegue. Pô, não tinha começado o ano passado e eu falei que não ganhava nada e não ganhou, mas imagina agora. Mas e a Libertadores? Tá na briga na Libertadores? Não, a Libertadores não passa da semifinal. Pô, a Copa do Brasil acabou de vencer o Bahia fora de casa, por exemplo. Não, a Copa do Brasil, aí eu já não sei. A minha bola de cristal não tá falando, não. Mas Libertadores e Brasileiro, fora. E o Flamengo desistiu de contratar David Washington do Chelsea. O clube inglês cedeu e topou emprestar o atacante com a condição do Flamengo dividir o salário. Mas o Flamengo não aceitou arcar com os custos mensais. Os empresários do jogador entendiam que o Flamengo era o melhor destino, mesmo com o interesse do Rio Ave de Portugal. Ambos consideravam que o Flamengo era uma boa vitrine e o fato de disputar as 3 competições também pesou, mas o Flamengo não aceitou arcar com os custos salariais e acabou desistindo da negociação. E o Flamengo ainda pode contratar mais um jogador, Memphis Depay. O holandês está livre no mercado da bola e pode ser contratado como um agente livre, mesmo com a janela de transferência fechada. Isso porque o jogador não tem contrato com nenhum clube. Memphis Depay, inclusive, foi especulado por um clube da Europa, que seria o Sevilha, mas as negociações não avançaram. Por isso, o Sevilha acabou saindo desta negociação. O único entrave entre Depay e Flamengo seria o alto salário do jogador. Memphis Depay pede um salário de 2,5 milhões de reais para assinar com o Flamengo. Dá pra gente questionar essa gestão de campo nessa questão das escolhas também que não são feitas? Tipo, são os 3 campeonatos, vamos lá.
Então, é que assim... Vamos lá, vamos abraçar os três e a gente vai com os três, vai extenuar o elenco, o que tiver a gente vai e pronto, e o Flamengo está pagando um preço por isso. É que eu acho que o Flamengo, e aí, nesse aspecto, quando a gente elogia tanto, a gente precisa ser coerente com o que a gente diz também. Quando a gente elogia tanto o elenco do Flamengo e diz que é o melhor elenco da América do Sul, acho que a gente tem que considerar também que na hora que você monta um elenco desse... Você tem que estar apto para jogar todas as competições com times fortes, o que não significa repetir o mesmo time o tempo todo. Sim. Mas a gente estava falando aqui, o Flamengo está esfacelado e ele escala um time, se não completamente reserva, com, sei lá, 60%, 70% de jogadores que não seriam seus titulares, e você bate o olho naquela escalação e fala, caramba, que time. Então, que time do ponto de vista no papel. Então eu acho que não dá também para querer que o Flamengo diga, não, vou meter o sub-20 aqui para jogar a Copa do Brasil. Não, o Flamengo tem que entrar realmente com equipes fortes em todas as competições. Aí entra um aspecto que é um pouco de azar. Eu não gosto nunca de fazer também acusações em relação ao departamento de preparação física, fisiológica, sem conhecer as coisas exatamente como elas funcionam. Eu não tenho capacidade de fazer essas análises. Mas assim, entra um pouco de azar, porque realmente perde metade do seu elenco, e um pouco de inoperância ou de inatividade nas questões políticas que a gente está cansado de falar, porque é claro que o Flamengo lá atrás já deveria ter dito, cara, vocês não vão me levar metade do time na Copa América para jogar a Copa América, enquanto eu fico aqui disputando o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí começa a Copa América, o Marcos Braz começa a reclamar. Aí é muito fácil, né? Quer dizer, você já sabe que isso vai acontecer há mais de um ano, porque há mais de um ano a gente tem a informação de que nas datas FIFA, para amistosos, eliminatórias e UEFA Nations League, não ia ter rodada do Brasileiro, mas você já sabe também, no dia seguinte que na Copa América você ia ter competição. Então assim, não adianta vir reclamar disso, porque isso também é culpa do clube. Total. Agora, né? Total, porque você só reclama na hora que a coisa explodiu. E no começo do ano, o Campeonato Brasileiro começou no dia 13 de abril, vai terminar no dia 8 de dezembro. Então você tem aí 8 meses, um pouquinho menos, para fazer aquilo que normalmente se faz em 10. Você vai espremer o Campeonato Brasileiro, que está espremido com Libertadores, que está com Copa do Brasil, e aí você vai querer os mesmos resultados, time sem problema. Flamengo, o Fábio Maceradian falou isso ontem até, preparador físico. São 13 jogos sem interrupção, sem uma semana entre um jogo e outro. E agora não vai ter mais. Quarto e domingo, quinto e domingo, essa sequência. São 13 partidas. Viagem. E com viagens, né? Viagem para Bolívia. Não são pequenas as viagens. Não são pequenas. Você viaja de todo tipo. Viagem de Libertadores, viagem em Copa do Brasil, viagem no Campeonato Brasileiro. Por isso que a gente tinha que ser o melhor calendário do mundo, porque você disputa competições continentais o tempo todo. No Brasil, você vai de Rio Grande do Sul, vai jogar em Fortaleza. A viagem demora a beça. Cuiabá. E ainda a gente está falando de um clube que tem condição de ir ponto a ponto, né? Ponto a ponto. Aquele clube que tem que pegar o voo comercial, esse está ferrado. Esse aí que não pode fazer isso. Outro dia eu falei aqui, eu lembro, Bolívar foi jogar no Maracanã, Flamengo foi jogar na Bolívia, né? Em La Paz, sim, pegou seu avião, desceu no Rio de Janeiro. O Bolívar foi jogar no Maracanã, encontrei com eles no aeroporto no dia seguinte. Eles estavam no Santos Dumont, então eles não iam embarcar de lá para a Bolívia. Eles iam para São Paulo, para depois para a Bolívia. Então, assim, a diferença é essa. E muitos clubes enfrentam isso. Então, o que eu vejo no Flamengo e em outros clubes também, é essa dificuldade desses 13 partidas, cara. Quantas folgas você acha que os jogadores tiveram nesse período? Fora que um dia para passar com a família. O Jean tem razão. A gente olha esse time do Flamengo, mesmo esfacelado e tal. O time que entrou em campo ontem, é um belo time. O Luiz Araújo, tinha Gerson, só que de qualquer forma. Então, mas olha o que você está falando. Já citou Luiz Araújo. Quantos jogos o Luiz Araújo e o Gerson, já falou 2 aí, estão fazendo em sequência, com viagem, com vai e vem. A gente cansou de falar aqui do que foi o Gerson, e você estava lá, você viu que foi o Gerson contra o Bolívar. Coitado, né? Deu... Né? Esse time que também é bom, né? Esse time também está sendo espremido
Sim. Por causa dos desfalques também. Então você tem vários jogadores ali em sequência. A gente já o rendimento cai, cara, não são máquinas, não tem jeito, o rendimento cai. Então até esse time que é bom, ele começa a cair de rendimento, porque você está espremendo. Então, mas eu acho, como está escrito ali, né? O Flamengo vai no limite do elenco e perde pontos no Brasileiro. Então. Vai, não vai? Vai. Até onde eu não sei. E nós é que vamos perceber isso. Sim. Porque ninguém falaria isso. Em nenhum clube. Ninguém vai falar. Olha, a partir de agora eu não vou mais priorizar o Campeonato Brasileiro. No Flamengo ninguém vai falar isso. Até porque, sem falar, o Dorival saiu depois de ganhar uma Libertadores. Lembra disso? Sim. Sem priorizar um Campeonato Brasileiro e sem expor isso. Na prática, a gente não priorizar o brasileiro. Mas isso só está na nossa cabeça, não está na cabeça do Flamengo. Assim, o Flamengo, com a potência que é, e eu duvido que os caras sentem aqui e falam assim, olha, na hora H nós vamos deixar esse campeonato de lado. Não vai. Até porque eles vão disputando todos e os campeonatos vão te mostrando. Isso. Eles vão dando os indícios. Eu saí de uma competição, eu vou... Mas vai tentar. Sim. Vai tentar algo que eu acho que é muito difícil. Assim, eu não vou falar que é impossível, porque é possível. Mas é quase impossível. Vale lembrar, William, só 2 vezes alguém venceu Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano. Um foi o Flamengo. Não. Cruzeiro e Atlético. Ah, não, o Flamengo é Libertadores com Copa do Brasil e Brasileiro só 2 vezes. Você imaginou Copa do Brasil, Brasileiro e ainda Libertadores? Mas é que eu acho que Copa do Brasil e Libertadores ainda é mais factível do que brasileiro. O brasileiro pesa. Porque o brasileiro pesa muito. O brasileiro é o que o Birner sempre fala, é o mais difícil, né? Do ponto de vista do desgaste, da dedicação, do quanto o seu trabalho tem que estar realmente muito bom, porque é todo mundo ali brigando. Teste para elenco. E não tem aquela coisa, né, do o acaso que te tirou daqui ou te tirou dali, cara. Assim, ninguém é campeão brasileiro por acaso. É claro que também ninguém é campeão da Libertadores e Copa do Brasil por acaso, mas às vezes times são eliminados por acaso. Mata-mata. Em mata-mata é assim que a coisa funciona. Quem é campeão brasileiro num campeonato por pontos corridos, 38 rodadas, cara... O Boca chegou numa final... o Boca chegou numa final sem ganhar a Libertadores sem ganhar de ninguém. Não ganhou um jogo. E no dia seguinte... Saiu todo mundo. Saiu o técnico. O que assim, a gente tem que... Aí merece um estudo um pouquinho mais profundo, né? Mas é a ideia de montagem dos elencos. Se a gente falou aqui que tem 4 hoje disputando o título brasileiro, vai Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Se você pegar tecnicamente, o time do Botafogo é bom e fisicamente ele é muito bom. Ele é ótimo. Existe aí um fio condutor que é nas contratações, que é o desempenho físico é muito importante. Força, compreensão física do jogador, isso é muito importante no futebol. Isso é muito... mas aí está... sempre acusaram o Rubens Minelli, professor Minelli, injustamente. Minelli prefere jogador brucutu. Não era verdade. O Minelli falava o seguinte: se eu tenho 2 jogadores e eu tenho um que nível assim parecidos, tecnicamente, e eu tenho um que fisicamente é superior, eu vou escolher qual. Tá, e nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, então fica ligado aí no nosso canal, assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, a gente vai trazendo aqui pra vocês. Agora, só um detalhe muito importante, antes da gente encerrar o vídeo, é o seguinte: o Flamengo, nesse momento, está com apenas 38% de aproveitamento no retorno do Campeonato Brasileiro. Cara, isso, pra você ter uma ideia, é complicadíssimo. Para um time que quer ser campeão brasileiro, está jogando como está jogando, é uma situação totalmente complicada. Tem que ser avaliado, sim, o trabalho do Tite. Claro, é o momento da gente não ficar pesando, criticando ali a parte do Flamengo, porque estamos em reta final de campeonato, quarta de final Libertadores, Copa do Brasil, mas tem que ser falado e ser avaliado, porque a situação tá ficando cada vez mais apertada ali dentro do Flamengo, tá? Um detalhe importante também é o seguinte: o Gonzalo Plata, ele está regularizado como 4º reforço do Flamengo e já pode estrear. Inclusive, ele será apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do Flamengo de forma oficial. Vai ter aquela coletiva de imprensa e tal, onde ele vai ser ali apresentado. E a diretoria do Flamengo também gostou demais aí da estreia do Carlos Alcaraz, que aparentemente é uma estreia muito promissora, né, que ele fez, mesmo ali com a expulsão dele, ele apresentou ali um bom futebol, e vamos ver se
ele vai continuar dessa maneira. Torcemos para que ele possa ter ali um bom futebol e ajudar demais aí o elenco do Flamengo, né? A gente viu aí também a notícia referente ao David Washington. O Flamengo nesse momento desistiu dessa possível contratação, mas ainda pode contratar jogadores, como a gente viu, que estão sem contrato. Memphis Depay foi até especulado ali pelo Flamengo. A gente vai ficar de olho para ver se vai ter alguma negociação. O problema é que existe um entrave muito grande, né? Para contratar Memphis Depay, o Flamengo teria que desembolsar praticamente o salário de mais de 2,5 milhões de reais. É um salário altíssimo nesse momento, né? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Assim que a gente tiver mais informações, notícias do Flamengo, a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá? Lembrando que o Flamengo vai estar de folga durante esses dias, vai ter agora a data FIFA, então segunda, terça e quarta, o Flamengo fica de folga e aí retoma os treinamentos na quinta-feira. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.